É com imensa alegria e satisfação que nós, nessa manhã, iniciamos mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje, dia 15 de junho. Se você não sabia, fique sabendo. Hoje celebra-se o Dia Nacional dos Clubes e o Dia Internacional dos Homens. Sim, há também um dia em que se celebra o Dia dos Homens. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo-nos a primeira parte de uma reflexão ministrada em nossa igreja, e você também ainda ouvirá o cantor messiânico Yonan Cohen, direto de Jerusalém. E por falar em Jerusalém, Deus nos está concedendo mais uma vez a oportunidade de participarmos de uma excursão de escavações arqueológicas, a qual será realizada neste mês de julho, lá nas imediações do Monte do Templo, Monte Moriá. Estaremos, portanto, de lá passando mensagens, transmitindo também imagens inéditas direto de Jerusalém para você que está conosco todos os dias. Eu acredito que será uma bênção para todos nós. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração por você. Possivelmente você esteja triste, abatido, decepcionado, quem sabe o coração enlutado, em depressão. Eu gostaria de orar para que nessa manhã o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida, conforte o seu coração e derrame uma bênção de consolação, principalmente sobre aqueles que estão enlutados. Curve a sua fronte por um minutinho e juntos façamos esta oração. Pai, nós queremos nessa oportunidade te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de adentrarmos nos lares, aonde a tua palavra, Senhor, ela vai penetrar nos corações que estão abertos e receptivos para ouvir a tua palavra. Que nessa manhã o Senhor derrame uma bênção de consolação, de conforto sobre aqueles corações enlutados, sobre aqueles que estão aflitos, abatidos, depressivos, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, derramando uma bênção de conforto, de consolação, de fortalecimento para aqueles que precisam de receber esta palavra. Abençoe a cada família e a cada lar que está ligado conosco. Porquanto nós te pedimos agradecidos todas estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo-nos a primeira parte desta reflexão que eu acredito vai falar profundamente ao seu e ao meu coração. Meus irmãos, graças e paz. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo número 4. Hoje nós vamos ler 2 versículos, porque nós vamos meditar no tema que diz assim: culto sem arrependimento não tem valor. Culto sem arrependimento não tem valor. E aí nós vamos usar esses 2 versículos do capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, para que a gente possa meditar nesse tema. Diz assim o texto sagrado: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Disse o Senhor Deus. Meus irmãos, da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre uma ideia que Amós tinha falado. Era a ideia de que para consertar a igreja era necessário que houvesse, ou que viesse a ser revelado o que estava oculto. Amém? E isso necessariamente a gente chama às vezes de escândalo. Então, nós refletimos sobre isso, de que a ideia de Deus, que Amós estava dizendo, é que Deus não se importa com escândalo.
desde que o escândalo que venha seja para purificar a igreja. O que é que eu estou dizendo? Não é do ser de Deus, mas a gente fica assim, não vamos dizer que isso está acontecendo não, para não trazer escândalo, não é assim que a gente faz? Mas se for erro, para Deus isso tem que vir. Isso foi a ideia do texto passado. Aqui ele vai continuar na mesma ideia, viu? Porque Deus aqui nesse texto, ele vai ser irônico com o povo. Ele vai usar, esse texto é usado de forma irônica por Deus. Porque o escândalo, ou o erro que coloca-se às claras, é necessário para que haja reforma na igreja, para que haja o resgate da pureza da igreja. Então, o livro de Amós, ele é uma denúncia profética contra falsa segurança e a falsa religiosidade, uma religiosidade vazia que Israel estava apresentando naquele tempo. Então Amós, que ele pastoreava gado, ele pastoreava ovelhas, e também ele era colhedor de sicômoros. Ele é levantado por Deus para confrontar a nação com a realidade dos seus pecados. E embora eles continuassem oferecendo sacrifícios, embora o povo estivesse cantando louvores, celebrando suas festas religiosas, Deus se levanta de forma muito severa e critica a forma como eles estavam cultuando. E aqui então, nesse texto, especificamente, Deus vai tratar o culto. Deus vai tratar com o povo que aparentemente se reuniam e fazia um culto maravilhoso, com cânticos, com palavra, com oração, mas Deus estava vendo o coração deles. Então o povo estava aqui meio que acostumado a ir todo domingo para a igreja, fazendo uma analogia para os dias de hoje, estava acostumado a ir para as reuniões, mas o coração estava distante de Deus. Quando o texto aqui usa Betel e Gilgal, eram cidades que eram levados sacrifício, ofertas, mas que nesse momento estavam carregados de hipocrisia. E essa principal característica da igreja jamais pode ser perdida. Qual é a característica? A característica de ser uma igreja que combate o pecado. Então por isso que a ideia de, não, se tiver um escândalo, ele tem que vir à tona, ele tem que ser dito, porque Deus vai utilizar disso para purificar a sua igreja, para purificar o seu povo. O que nós aprendemos desse texto passado e ainda nesse texto de hoje também, é de que é dever nosso, da igreja, da liderança da igreja, tratar as coisas erradas. Às vezes, a gente vê nos seminários, muitos irmãos fazendo seminário para ser pastor, e às vezes eles pensam que ser pastor é vir para o púlpito pregar. Isso aqui é a cereja do bolo para nós, irmãos. Coisa muito mais pesada, digamos assim, para que você entenda, a gente trata nos bastidores. A gente leva nas costas nos bastidores. Vim pregar é a cereja do bolo, é a melhor coisa do pastor. Aqui ninguém vem me confrontar, não é? Mas e depois? E as reuniões? E os aconselhamentos? E como eu e o pastor Bosco costumamos dizer quando a gente fala no privado, temos um pepino para descascar. Então, esse estudo de hoje, irmãos, vai nos mostrar que o culto sem arrependimento, por mais estruturado, musical e generoso que seja, é rejeitado por Deus. O que nós vamos aprender hoje é que um culto sem arrependimento, por mais que tenha estrutura, louvor, pessoas com dinheiro, ofertando, dizimando, ele é rejeitado por Deus.
Porque louvor, oferta e participação litúrgica devem ser a expressão de um coração quebrantado e obediente. Sem isso, tudo se torna apenas um espetáculo. Então a primeira coisa que nós aprendemos no versículo número 4 é que o culto pode ser lugar de transgressão. Olha que pesado. O culto pode ser um lugar de transgressão. Quando nós vamos para o culto e carregamos no coração todo o pecado, prática de pecado, e a gente vem para o culto, e a gente está no culto e está louvando, e não está arrependido, a gente está transgredindo dentro do culto. É isso que o texto quer dizer. Então é possível a pessoa vir para o culto e transgredir no culto. Eu me lembro quando era adolescente, que o pastor, ele chamava muita atenção, porque você sabe que adolescente qualquer coisa briga, não é? Qualquer coisa briga e fica intrigado. Menino, era um sermão tão grande, se a gente fosse tomar Santa Ceia intrigado do irmão. Hoje, irmãos, parece que a pessoa faz questão de mostrar ao outro que está intrigado e vai tomar Santa Ceia. Né? Para ele ver como eu estou diante de Deus. Então isso é uma transgressão dentro do culto. Entenderam? Entenderam, irmãos? O culto pode ser um lugar de transgressão dessa forma. Betel e Gilgal, lugares de memória e idolatria. Em Betel, no capítulo 28, versículo 19 de Gênesis, mostrava-se um lugar de revelação e comunhão com Deus, onde Jacó teve o famoso sonho da escada. Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel após atravessar o Jordão. Está lá em Josué, capítulo 4, verso 19. Lugar de renovação, lugar de aliança. No entanto, com o tempo, esses locais se tornaram centros de cultos corrompidos, centros de cultos sincréticos, porque estavam se misturando com outras nações, com outros impérios, com outros povos, estavam se misturando ali, e acabava que no arraial do Senhor, no arraial de Deus, se fazia culto para Baal, se fazia culto para outros deuses como Moloque, e assim sucessivamente. Então, nesse versículo de número 4, Deus usa de ironia. Ele diz: vinde e transgredi. A pessoa diz assim: vem para o culto transgredir. Ele está sendo irônico. O texto aqui do profeta está sendo irônico. Nunca que Deus vai chamar alguém para transgredir no seu culto. Amém? Mas o povo estava tão sem vergonha. O povo estava tão sem temor. O povo estava tão anestesiado, cauterizado, que Deus usa de uma ironia. Diz: vim de transgredir no meu culto. E por certo, isso estava acontecendo por negligência da liderança, que tem o dever de supervisionar se tudo o que se faz está em ordem na casa do Senhor. Hebreus 13, 17 diz assim, olha: obedecei aos vossos guias e serem submissos para com eles, pois eles, os guias, os líderes, velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o autor aos Hebreus, ele de forma bem clara vai dizer que, em primeiro lugar, a igreja deve respeito aos seus líderes, mas os líderes têm um dever muito maior do que a própria congregação. E se o guia, se o líder, ele falha na denúncia, no tratamento do pecado dentro da igreja, ele é conivente, negligente, e portanto Deus usa até de ironia. Então vinde transgredir também. Então a transgressão, ela vem não só do rebanho, mas do próprio líder, que vê e não toma atitude.
É papel do líder tomar atitude. É papel do líder se impor. É papel do líder. Por mais que às vezes um ou outro não entenda o que está acontecendo, e não é para entender mesmo não. Quem vai entender é quem está passando, quem absorveu e que tem a prerrogativa de tomar a decisão de fazer. Então, a negligência da liderança pode resultar em consequências negativas, tanto para os líderes quanto para a comunidade a qual eles servem. E isso, irmãos, pode cair também numa religiosidade que pode ser instrumento de engano. O maior inimigo da verdade, o maior inimigo da verdadeira fé, não é o ateísmo declarado, mas é uma religiosidade sem regeneração. Quando eu estava no campo, pastoreando numa cidade pequena, muitas vezes havia conflitos de outra igreja, de outra denominação, que via, por exemplo, que as irmãs da igreja iam para a feira de calça. Aí já sabe, né? É isso. E aí pronto, começava um moído. E às vezes eu chegava e dizia: mas irmão, vocês já prestaram atenção que os irmãos dessa denominação nos dá mais trabalho do que os católicos? Aí quando eu vejo um estudo como esse, eu disse: rapaz, isso tem sentido, porque a gente pode entrar numa religiosidade de tal forma que a gente começa a pecar, e pensando que a gente está pecando, está justificado. Aí eu vou me intrigar desse, eu vou brigar com esse, eu vou fazer com esse, porque esse tem uma característica que merece a minha indiferença. Essa pessoa tem uma característica que merece eu não falar com ele. Essa pessoa tem uma característica que merece que eu faça com que ele caia, com que ele sofra. Então, irmãos, assim como em Israel, muitos hoje frequentam igrejas, cantam, oram e até lideram ministérios, sem nunca ter se arrependido do pecado. Deus não está impressionado com a performance, mas com a integridade do nosso coração. E aí existe, irmãos, que esse texto vai trazer também o perigo da multiplicação das transgressões. Como está se passando pano na cabeça do povo? Como não se está se tratando das transgressões que está acontecendo? Como não está chamando a atenção do irmão que trouxe uma oferta defeituosa? Então todo mundo começa a fazer. Então todo mundo começa a copiar. E aí de repente todo o arraial de Deus está transgredindo. E é por isso que ele fala do perigo da multiplicação da transgressão. Porque se não cuidar pontualmente de uma coisa, essa coisa ela começa a se multiplicar. Porque ela vai contaminando. E em vez de o culto ser um meio de purificação, ele estava se tornando um palco de acúmulo de culpa. Isaías capítulo 1, versículo 11 e 13, do 11 ao 13, diz assim, ó: o que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura dos novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue dos touros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quem lhe pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea.
Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguentam mais suas reuniões solenes. Já pensou Deus dizendo um negócio desse para a gente? Mas isso aqui é fruto de um coração não arrependido. Esse culto aqui é fruto de um coração transgressor. É fruto de um coração que não tem arrependimento. E aí nós fazemos consequentemente um contraste com várias comunidades que a gente percebe, que a gente vê. Olha, aqui na cidade mesmo, aqui na cidade, tem duas comunidades, chegou há poucos anos. É uma festa. No púlpito tem um cantor de renome, pregador de renome, é uma festa. Quando você olha na nave da igreja, quando você olha, eita, mas fulano não era da igreja, né? Fez aquilo, foi. O rapaz não se arrependeu não. Aí, eita, e aquele ali também não é? Assim, ó, cheio de pessoas que não se resolveram nas suas igrejas, que erraram, que não se arrependeram, que não se consertaram e acharam que escapar para uma igreja dessa estaria salvo. O versículo 5, Deus continua o seu discurso irônico. E é no versículo 5 que faz parte desse discurso irônico, onde Deus condena o culto externo desprovido de arrependimento. Deus não aceita esse. Ele é bonito, ele é frondoso, ele tem luzes, ele tem fumaça, né? Ele tem a parede preta, ele tem tudo bem configurado. Mas sem arrependimento, irmãos, todo esse adorno, toda essa performance, não adora ao Senhor. E aí, eu coloco esse exemplo, não dizendo que eles não estão cultuando, mas trazendo esse exemplo para ter cuidado, para que o seu coração não fique um coração transgressor, e você pense que transgredindo, continuar a transgredir, ou seja, a pecar, você estará cultuando ao Senhor, e Ele estará recebendo o seu culto, o seu sacrifício vivo. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção em meio a esta palavra. Mas amanhã você está convidado a voltar, a continuar ouvindo o pastor Antônio Júnior, trazendo-nos a conclusão desta palavra. Devo lembrar a todos que no próximo dia 21 deste mês nós estaremos indo a Israel participar de mais uma excursão, desta feita excursão arqueológica, aonde nós estaremos explorando descobertas arqueológicas lá no Monte do Templo, ou no Monte Moriá, lugar este que ficou registrado há mais de 4.000 anos atrás, o lugar onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado, simbolicamente representando Deus o Pai e Jesus o seu filho. Essa é a interpretação do sacrifício que Abraão subiu ao monte, e vai ser lá exatamente o lugar onde nós estaremos participando de escavações arqueológicas. Devo lembrar a todos que Jerusalém foi vítima de muitos terremotos. Então, hoje, o piso da atual Jerusalém, ali no monte da esplanada do templo, há escombros que estão subterrados. E esses escombros são ruas, são lugares, inclusive por onde Jesus andou, por onde ele passou. Há ruas, a cidade do rei Davi também é subterrânea. Nós vamos estar visitando esses lugares, participando então das escavações arqueológicas. Serão momentos inéditos e uma experiência, para mim, enriquecedora. E eu vou compartilhar com você de lá. Vamos passar imagens, vamos registrar momentos daquelas escavações arqueológicas, lugares que nós possivelmente estaremos visitando. Então, você não pode perder. Nos próximos dias 21 em diante, nós estaremos viajando para trazer essas imagens inéditas do programa Opção para a Vida, a Terra Santa. Agradeço, portanto, a todos que estiveram conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor messiânico Rionan Cohen.
tive a oportunidade de conhecê-lo em uma das nossas excursões e ele estava louvando a Deus, hinos que falam sobre a Terra Santa, sobre Jerusalém. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom e um fortíssimo abraço a todos que estiveram conosco. Shomer Israel.